pessoal, tudo bem? Professor Wallace, o seu professor de Física. E galerinha, como tá a quarentena? Estudando muito? Ralando, né? Tá suando, eu sei, gente, tá complicado. Tá complicado pra vocês, tá complicado pra mim, tá complicado pra todos os professores, tá complicado pra todo mundo, mas vamos lá, nós vamos sair dessa, beleza? Agosto, com certeza nós estamos de volta. Pessoal, quero falar pra vocês que essa é a nossa última aula em relação aos conteúdos do segundo bimestre. Então, vou passar esse conteúdo de hoje, né? E para a semana que vem vocês me entregam a lista de exercícios que eu vou deixar disponível na secretaria da escola. E depois da semana que vem, nós vamos ficar com um período de revisão, porque no fim do mês eu vou marcar uma avaliação com vocês, tá bom? Então eu vou conversar com vocês depois certinho, como que vai ficar, como que eu vou acertar, tá? Então vamos lá para esse nosso último conteúdo? Pessoal, esse conteúdo aqui, vocês já estão sabendo ele. Vocês estão sabendo ele da seguinte maneira, aplicando ele, né, sem saber que vocês estão aplicando, beleza? Vamos aqui comigo? Ó, conteúdo de hoje, vetores, vetores, grandezas vetoriais. O que é um vetor? Para que serve um vetor, né? Um vetor, pessoal, é o quê? É um ente matemático que possui intensidade, direção e sentido. Intensidade é a mesma coisa de módulo. Então, pessoal, tem algumas grandezas que nós não conseguimos saber o que ela está falando para a gente, o que ela está querendo nos dizer, sem que a gente tenha alguns requisitos, tá bom? Essas grandezas são chamadas de grandezas vetoriais, beleza? E essas grandezas vetoriais é representada por quem? Por um vetor. Com apenas duas informações, por exemplo, um valor numérico e a unidade, você consegue saber o que é de informação que aquela grandeza está querendo te passar. E essa grandeza é classificada como grandezas escalares. Aquelas grandezas em que quando você, por exemplo, fala assim, ó, você vai na farmácia, você vai aferir, né, a sua massa corporal. A gente diz o nosso peso, né? Aí eu subo na balança e eu falo assim, estou pesando 80 quilos. Eu não estou pesando 80 quilos. Essa palavra peso é uma expressão popular, né? Que a gente utiliza para denominar massa. Agora, tecnicamente, fisicamente falando, quando nós subimos na balança e vemos lá a informação lá da balança, falando que é 80 quilos, aquilo é a sua massa corporal, beleza? Então, portanto, a massa corporal ela também é dada por chamados de grandezas escalares, porque somente aquela informação ela já é suficiente para você compreender. Olha aqui um exemplo. Quando eu digo que uma pessoa tem 1,80 m de altura, olha, você já consegue perceber se a pessoa ela é alta, se a pessoa ela é baixa. Se você subir na balança e pesar 110 quilos, você sabe que a pessoa pode estar acima do peso. E se a pessoa sobe na balança e pesa 45 quilos, você vai dizer, nossa, ela está bem magrinha. Então dá para a gente fazer umas comparações que seja de uma maneira mais direta. Olha um exemplo de grandezas escalares, né? Então que você precisa apenas de um valor numérico e da sua unidade. Por exemplo, o tempo, né? Se você olha no relógio agora e fala, agora são meio-dia, você já sabe se situar no tempo, você sabe que é meio-dia, né? Hora de almoçar, um exemplo. Ou então agora é 22 horas, você sabe que já está de noite. Então são informações diretas que apenas o valor e a unidade, né, daquilo que ela está te dando, da grandeza, você já sabe situar, você já sabe ter uma boa informação. Por exemplo, corrente elétrica, né? Você tem um circuito elétrico, por lá passa uma corrente elétrica, aí você mede ali aquela corrente elétrica, o valor que dá ela é ela mesma, você sabe que é corrente elétrica, beleza? Temperatura, se você sabe que, por exemplo, hoje em Goiânia está fazendo 35 graus, você já automaticamente já fala, tá quente pra caramba. Ou em Goiânia está fazendo 12 graus. Olha, então você já sabe que a temperatura de 12 graus já é uma temperatura mais fria. Então, essas grandezas ditas escalares são grandezas que apenas, né, essas informações aqui do valor numérico e da unidade, você já consegue compreender. Agora, essas outras grandezas aqui, ó, que são chamadas de grandezas vetoriais, ela precisa de ter, para você compreender ela 100%, você precisa de ter três informações
que não se desassocia uma da outra. Porque se falta uma informação, você já não sabe se a grandeza mais ela é chamada de grandeza vetorial, beleza? Tem que existir as três informações, que é módulo, direção e sentido. Por exemplo, se eu faço uma força, né? Se eu puxo algo para mim, eu sei que a força está vindo para cá. E se eu fizer uma força para lá, empurrando algo para outro sentido? Então eu tenho que denominar para onde que vai a minha força. Porque se eu fizer uma força aqui, ó, de 10 newtons, né? Newtons é a unidade que denomina força, né? Então se eu fizer 10 newtons para frente, eu sei que o objeto está indo para lá. E se eu fizer 10 newtons para trás, eu sei que o objeto vai vir para mim. Então eu preciso de saber para onde que eu estou pondo essa força, que sentido que essa força vai. Beleza? Outro exemplo, o deslocamento, né? Se alguém falar assim para você, eu dei um passo. Aí você vai falar assim, ah, beleza, você deu um passo, eu consegui compreender. Mas conseguiu mesmo? Você deu um passo, olha as possibilidades que você tem de dar um passo. Você pode dar um passo para frente. Você pode dar um passo para trás. Você pode dar um passo para o lado esquerdo. Você pode dar um passo para o lado direito. Então tem várias possibilidades para você dar um passo. Então você tem que saber para onde você deu o passo. Quando você faz essa pergunta, automaticamente essa grandeza já é classificada como uma grandeza vetorial. Ela precisa de se complementar para a ideia dela valer, beleza? E ser compreendida. Velocidade, né? Que é outra grandeza que a gente está trabalhando demais aí, né? Velocidade, aceleração, né? Então assim, o carro está a 100 km por hora. Ué, para qual sentido? Ah, ele está indo de norte para o sul. Ah, ele está indo de oeste para nordeste. Ai, de oeste para nordeste, né? Um exemplo. Então, assim, você precisa de mais informações para se complementar, beleza? E assim sucessivamente, tá bom? Pessoal, como que nós, né, simbolizamos um vetor? Sempre vamos simbolizar um vetor por meio dessa setinha aqui, ó, tá? Um vetor, na verdade, ele é uma seta, né? Ele é uma seta, que ele indica o quê? A direção, o seu tamanho e o seu sentido. Então, toda vez que você vê uma seta, sim, você denomina isso por meio de um vetor. Então, qual é o símbolo de vetor? Uma seta, beleza? E essas setas, né, elas podem ter várias direções, né, e vários sentidos, tá bom? Então, como que nós vamos denominar por nomes, né? Vou denominar por nome, pode ser uma letra maiúscula ou minúscula, mas eu tenho que ter uma setinha em cima. Toda vez que eu tenho uma letra e uma setinha em cima, isso está me dizendo que isso é um vetor, beleza? Então, toda vez que eu ver uma letra e uma setinha em cima, isso para mim é um vetor, ok? Ok? Então, o símbolo de vetor é isso. É uma seta, ok? E se for em letras, tem que ser uma letra com uma setinha em cima dela, ok? Pessoal, quando nós falamos então de vetor, né? A gente fala de intensidade, direção e sentido. Vamos supor um exemplo. Intensidade é a mesma coisa de módulo. Mas vamos olhar aqui, ó. Eu tenho um vetor A, né? Um vetor A. Se eu quero o módulo, como que eu represento o módulo de um vetor? É o meu vetor por duas barrinhas. Essas barrinhas aqui fala módulo do meu vetor A. Ou eu posso denominar o módulo do meu vetor A apenas pela letra A, sem a setinha em cima. Se eu ver uma letra sem a setinha em cima, isso quer dizer o módulo do meu vetor, o tamanho do meu vetor. Beleza? Vamos supor aqui, ó, que esse aqui é um vetor força. Uma força de 10 newtons. Então, esse é o módulo, tá bom? O tamanho desse meu vetor. Então, portanto, né, isso aqui que a gente chama aqui, ó, é chamada de módulo do meu vetor. Se eu quero saber a direção do meu vetor, pessoal, bota uma coisinha na cabeça de vocês. Para cada direção que eu tiver, eu tenho possibilidades de dois sentidos. Uma das coisas que eu quero chamar a atenção para vocês é que popularmente nós confundimos muito a questão da direção e do sentido. Muitas das vezes você fala assim, uma pessoa te chama para uma informação, você pega e fala assim, ah não, fica para aquela direção.
Aí a pessoa vai para aquela direção. Aí outra pessoa chega de novo e pergunta, por onde que está o lugar? Aí você fala, não, fica para aquele sentido. Então, popularmente a gente confunde muito isso. Então, tecnicamente, fisicamente falando, direção e sentido são duas coisas diferentes. Mas lembra-se que para cada direção nós temos duas possibilidades de sentido, tá bom? Então vamos olhar aqui, ó. Esse vetor aqui, ó, vetor A, se ele estiver deitado, ele está na direção horizontal, beleza? Horizontal. Ó, outra possibilidade de direção. Deitado, né? É horizontal. Ou ele pode estar para a direita, ou ele pode estar para a esquerda, beleza? Ou ele pode estar, por exemplo, apontando para cima. Se ele estiver apontando para cima, ele está na direção vertical, beleza? Ou ele pode estar apontando para cima, ou ele pode estar apontando para baixo. Os dois estão na direção vertical, mas um está apontando para cima, outro para baixo. Esse para cima e esse para baixo é o sentido do meu vetor, é para onde a seta está apontando, beleza? Mas esse aqui, ó, se ele estiver em pé, é chamado de direção vertical, tá bom? Então, para cada direção, nós temos sempre dois sentidos. Olha essa aqui, ó, direção inclinada, né? Direção oblíqua, que a gente pode chamar, tá? Então, pode ter sempre dois sentidos, sempre, 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 tá? Então, vamos lá, ó. Olha aqui esse meu vetor aqui, ó. Horizontal, né? Para onde? Apontando para onde, ó? Para o quê? Direita, né? Então, ó, sentido que eu posso ter, ó, para a direita. Qual o outro sentido que eu posso ter? Se a setinha está apontando para lá é direita, se ela estiver apontando para cá, o quê? Esquerda, outro sentido, tá? Para esquerda. Lembrando que o sentido do meu vetor é dado para onde a seta está apontando, tá bom? Aonde a minha setinha estiver apontando é o que é o meu sentido, tá bom? Ou então um exemplo, ó, se o meu vetor estiver aqui, ó, na vertical, apontando para cima, né? Ele vai estar na vertical, que é a direção, né? Apontando para onde? Para cima. Apontando para cima. Ou ele pode estar na vertical, apontando para onde? Para baixo, tá bom? Esses são os sentidos possíveis para os nossos vetores, tá bom? Então, pessoal, os vetores eles podem ser classificados da seguinte maneira. Eles podem ser vetores que são chamados de vetores iguais, tá bom? Ou eles podem ser vetores opostos, tá? Ou eles podem ser vetores que têm o mesmo módulo apenas, tá? Só o módulo, tá? Ou eles podem ser vetores que têm a mesma direção e ou o mesmo sentido, tá bom? Então vamos ver como que é classificado cada um deles. Nós dizemos que dois vetores eles são iguais, pessoal. Dois vetores são iguais apenas quando eles têm o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido. Quando eles têm essas três características aqui iguais, nós dizemos que esses vetores são o quê? Iguais, tá bom? O que é o mesmo módulo? O mesmo tamanho, né? Se o vetor A for do mesmo tamanho que o vetor B, nós dizemos que eles têm o mesmo módulo. E eles têm a mesma direção, que é a direção horizontal, e eles têm o mesmo sentido, que eles estão apontando para onde, ó? Eles estão apontando para direita. Então, ó, eles têm o mesmo sentido. Se a setinha estiver apontando para o mesmo lado, eles estão o mesmo sentido. Então, esses dois vetores aqui, A e B, nós podemos dizer que eles são vetores iguais, beleza? E quando nós temos, por exemplo, os chamados vetores opostos. É da mesma maneira, eles têm o mesmo tamanho, ok? Eles têm que ter o mesmo tamanho, mas vai estar num sentido diferente do outro. Olha, enquanto um está para frente, o outro está para trás. Quando as setinhas estão apontando em sentidos opostos, nós dizemos que esses vetores são chamados o quê? Vetores opostos, tá bom? Eles têm o mesmo tamanho, têm a mesma direção, que é a direção horizontal, porém, um está apontando para um lado, o outro está apontando para o outro, tá bom? Então, dizemos que esses vetores são chamados de vetores opostos.
Esse sinal de menos aqui, ele quer dizer que o vetor, né, z, que é o vetor que representa o vetor oposto, ele está apontando no sentido que? No sentido contrário do vetor x, tá bom? Quando nós temos aqui, ó, vetores que têm apenas o mesmo módulo. Se nós temos vetores que têm o mesmo tamanho, nós não podemos classificar eles como vetores iguais. Os vetores, eles podem ter o mesmo módulo, pode ter o mesmo tamanho, mas muitas das vezes ter outra direção e outro sentido. Aí a gente não pode dizer que eles são o quê? Iguais, beleza? Então, por exemplo, ó, o vetor A tem o mesmo tamanho do vetor C, que tem o mesmo tamanho do vetor D. Eles compartilham apenas o mesmo tamanho, mas eles não são iguais, porque um aqui, ó, o vetor A está na horizontal, né, apontando para onde? Para a direita. Um está na direção vertical, apontando para cima, e o outro está na direção inclinada, apontando para cima. Então esses três vetores aqui, eles são diferentes, mas eles têm o mesmo tamanho, ok? Outra possibilidade, pessoal, nós podemos ter dois vetores, né, de tamanhos diferentes, mas eles estiverem apontando para a mesma direção. Quando eles estão, né, são de tamanhos diferentes e apontando para a mesma direção, nós dizemos que eles têm o mesmo sentido, tá? Dois vetores de tamanhos diferentes apontando para a mesma direção, nós dizemos que eles têm apenas o mesmo sentido, ok? Outro aqui, um exemplo. Esse vetor aqui, ó, quando os dois, por exemplo, estão na direção, né, deitada, só que um aponta para frente, outro aponta para trás. Mas, o que ocorre? Independentemente, eles têm a mesma direção. Qual que é? A direção horizontal. Eles possuem a mesma direção, porque estão deitados, tá bom? Então, ó, dois vetores, eles podem ter a mesma direção, porém sentidos diferentes, ok? Ou eles podem ter o mesmo sentido e tamanhos diferentes, tá? Ou eles podem ter o quê? O mesmo módulo, o mesmo tamanho, mas apontando em direções e em sentidos diferentes, tá bom? Ou eles podem ser vetores o quê? Iguais, apontando para o mesmo lado, tendo o mesmo tamanho e na mesma direção, beleza? Pessoal, esses são os conceitos iniciais sobre vetores. Na próximo quadro eu vou passar para vocês as operações com vetores. Então, pessoal, nós vamos ver agora operações com vetores, tá bom? A primeira operação que nós vamos ver é chamada de operação soma. Um exemplo, para você mexer com vetores, né, fazer a soma, a subtração, a multiplicação de vetores, não é da mesma maneira assim, da forma que você faz uma coisa algébrica. Por exemplo, soma 5 mais 3. Né? Existem algumas regras, tá? Então, na operação de soma de vetores, nós vamos ver essas três regrinhas aqui, ó. O método da poligonal, o método do paralelogramo e o método das projeções, tá bom? No método da poligonal, o que acontece? O que a gente faz para mexer com a soma desses vetores? Na verdade, quando você tem o método da poligonal, você vai formar polígonos. Então você vai vai juntar esses vetores de uma certa maneira, né? E esses vetores eles vão formar polígonos, vão formar alguma figura conhecida ou não, né? Mas elas vão se juntar de alguma forma. Como que você vai fazer você vai juntar esses vetores? Seguinte regra, fala o seguinte, qual que é o método? Coloque a origem do segundo na extremidade do primeiro. Depois, coloque a origem do terceiro na extremidade do segundo. E assim até o último. Depois, ligue a origem do primeiro à extremidade do último. Dica, pessoal. Primeira dica. A gente vai usar esse método somente quando nós tivermos vários vetores e nós tivermos o que? Alguma, né, grade quadriculada para a gente fazer. Que é aqueles papel, né, de
quadriculados. Se a gente tem aqueles papéis quadriculados e temos vários vetores e sabemos o tamanho desses vetores, então vai ser ótimo a gente utilizar esse método aqui, tá bom? Que é chamado do método da poligonal. Lembrando que aqui a gente falou da ordem, a extremidade do segundo na origem do primeiro, depois coloca a origem do terceiro na extremidade do segundo e assim sucessivamente até o final. Precisa de seguir essa ordem dessa forma? Não, gente. Ó, não importa a ordem que você vai fazer, tá bom? Então, ó, olha aqui, ó. Nós temos os vetores, vetor A, vetor B e o vetor C. Então, ó, esse é o que eles deu para você. Só que a grande questão é que na hora que a gente for montar esses vetores aqui, a gente tem que levar em consideração que a gente tem que obedecer o formato do vetor como ele está aqui no quadriculado, tá bom? Se ele tiver na horizontal e ele tem aqui, ó, por exemplo, o vetor B, ó, tem 1, 2, 3, né, 3 pontos. O vetor A tem apenas um ponto e voltado para cima, né? O vetor B na horizontal para a direita lá, né? Voltado para a direita. E o vetor C tem quantos? 1, 2, 3, 4, 5 e para baixo, né? Na vertical, apontando para baixo. Então a gente tem que obedecer essas ordens. O que a gente pode fazer? A gente pode pegar qualquer vetor desse e juntando eles, né? Colocar a extremidade de um na origem do outro, a extremidade de um na origem do outro. Então você pode fazer assim, seguir do conforme for o que você achar mais fácil de se fazer, tá bom? Lembrando que na hora que você for colocar um vetor em ordem com o outro, o que acontece? Você tem que levar em consideração do espaço que você tem do seu quadriculado, tá? Porque, por exemplo, se eu for colocar o vetor B aqui na frente, aqui, ó, eu não tenho mais espaço para lá. Então eu tenho que tentar fazer tudo dentro do espaço que eu tenho, beleza? Então vamos lá. Vamos utilizar aqui, ó. Você escolhe um vetor, né? Dos 3 vetores, você escolhe um para você deixar parado e os outros vetores você vai andar com eles, né? Você pode andar, você tem essa possibilidade. Então você vai andar para encaixar esses vetores um no outro. Ó. Lembrando que essa parte aqui, ó, é chamada de origem do vetor, tá? Essa parte aqui é a origem do vetor. E essa outra parte aqui é a parte final do vetor, tá? É a extremidade do vetor, tá? E origem do vetor, extremidade do vetor. Origem do vetor, extremidade do vetor. Também você pode utilizar assim, ó. A bundinha do vetor, a cabecinha do vetor. Bundinha do vetor, cabecinha do vetor. Bundinha do vetor, cabecinha do vetor. Então a origem é a bundinha e a cabecinha é a extremidade. Então o que você vai juntar? Você vai juntar a bundinha na cabecinha. Beleza? Olha aqui comigo, ó. O que você vai fazer aqui, ó? Vamos deixar o vetor C, né, paradinho aqui, não vamos andar com ele. Mas o que eu posso fazer aqui, ó? Aqui eu tenho a bundinha do vetor C, não é? Então o que eu posso pegar? A cabecinha do vetor B e colocar ele aqui, ó. Então o que eu tenho que ver, ó? Eu tenho que reparar. Meu vetor B está deitadinho, tá? E ele tem 3, né? Então o que eu vou fazer aqui, ó? Vou chegar ele para lá, ó. Vou pegar esse vetor B e pôr ele para cá, ó. 3, deitadinho também, igual ele tava, ó. Quantos que ele tinha aqui, ó? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Esse é o meu vetor B. O que eu fiz? Juntei a cabecinha dele com a bundinha de C. Beleza? Quando eu fizer isso, eu pegar o B e trazer ele para cá, ele sai daqui, né? Porque eu não fiz ele ficar duplicado. Eu fiz apenas ele desaparecer daqui, ó. Eu fiz foi o quê? Andei com o meu vetor. Então vamos aqui, ó. Se eu andei com o meu vetor, né? Se eu andei com o meu vetor, tirei ele daqui, coloquei ele aqui, ó. Aí ele desapareceu desse ponto. Aí só ajeito aqui, né? Para continuar meu quadradinho bonitinho. O que eu fiz aqui então? Eu peguei o meu vetor B que estava aqui, coloquei ele aqui, ó. A cabecinha dele na pontinha do vetor C. Beleza? Aí, gente,
A ordem aqui não importa, certo? Eu posso pegar o A e colocar ele aqui, ó, tá? Bem aqui, ó, a bundinha dele na cabecinha do de C, voltado para cima. Só que o A, ele tem apenas um, então ele vai ficar muito aqui pertinho, então não vamos mexer com ele não, dessa maneira para colocar aqui. Vamos fazer o seguinte, ó, vamos pegar essa cabecinha aqui do A e colocar aqui na bundinha do de B, tá? Então você vai fazer o seguinte, ó, coloca o A aqui, ó, pega o A e passa ele para cá, ele só tem apenas um, ó. Então o que você vai fazer aqui, ó. Deixa eu arrumar aqui. Então o que você vai fazer aqui, você vai pegar o A aqui, passar ele para ali, tá bom? Se você pegou ele, passou ele por ali, ó, você tira ele, né? Ele sai daqui. Só arrumando aqui, né? Aí você arruma o quadradinho de novo. Então, aí o que você fez, ó? Organizou. Colocou um vetor, né? Na ordem, né? Do jeito que a gente pediu, né? Então, quando você faz isso aqui, ó, qual que é a última regra que ele fala? Depois ligue a origem do primeiro à extremidade do último. Ou seja, eu vou ligar, vou fazer até de azul. Tá. Vou fazer até de azul, ó. Ligue a origem do primeiro à extremidade do último, né? A bundinha do meu vetor A, que é o meu primeiro, na cabecinha do vetor C, que foi o meu último, certo? Eu vou fazer essa ligação aqui, ó, tá? E faz a ligação. Então esse vetor meu aqui, ó, vai ser chamado de vetor resultante, tá bom? Vetor resultante, tá? Pessoal, o que ocorre? Bem aqui nesse vetor resultante nosso aqui, ó. No caso, nós sabemos o valor de A, nós sabemos o valor de B e nós sabemos o valor de C. Qual seria o valor do meu vetor resultante, né? Qual seria esse valor? Olha aqui, ó. Vamos fazer o seguinte. Você pode utilizar para encontrar esse vetor aqui, como você está no papel milimetrado, né? Aquele papel quadriculado. Você tem condições, ó. Que figura geométrica é essa aqui? Não é um triângulo? Ó, daqui para cá tem quantos? Ó? 1, 2, 3. Daqui para cá, 1, 2, 3, 4, não é? Então, ó, eu posso fazer um triângulo tipo assim, ó. Beleza? E nesse caso aqui, ó, é um triângulo o quê? Triângulo retângulo, certo? Então, gente, olha aqui, ó. Bem aqui é o meu vetor L, que eu não sei o valor dele. Esse lado aqui vale 1, 2, 3. E esse lado de cá vale 1, 2, 3, 4. Se eu quero saber o meu vetor resultante, pessoal, isso aqui não é um triângulo retângulo, então o que a gente vai utilizar? O tal Pitágoras, né, para resolver. Lembra lá que hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Aí tem condições de eu saber o valor de R. Olha aqui para vocês verem, ó. R ao quadrado, né, é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Quantos que é 3 ao quadrado? 3 ao quadrado dá 9. E 4 ao quadrado? 16. Então, portanto, 9 mais 16 dá 25. Se eu quero o valor de R, o que eu tenho que fazer com esse 2? Passar para lá em forma de raiz quadrada. Então, a raiz quadrada de 25 dá 5. Então, portanto, pessoal, o meu valor do meu R aqui, ó, vale 5, tá? Então, ó, o que eu posso utilizar para encontrar o valor de R? O tal do Pitágoras, beleza? Isso quando eu estou no quê? Utilizando papel milimetrado, aqueles papel quadriculado. Então lá. Pessoal, vocês já ouviram falar do tal do triângulo pitagórico? O triângulo de Pitágoras, lembra que é o triângulo retângulo? Olha aqui, ó. Se você tem um triângulo, né?
onde você tem um ângulo que é chamado de ângulo reto, né? O lado oposto a esse ângulo reto sempre é a sua hipotenusa. Então a gente sempre utiliza aquele método lá do Pitágoras, que é hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Beleza. Então, ó, toda vez que você tem um triângulo desse, que é um triângulo reto, é chamado de triângulo pitagórico. Beleza? Então, pessoal, você pode utilizar muito essa relação aqui, ó. 3, 4, 5. Lembra que aqui nosso resultado aqui, ó, aqui deu 3, aqui deu 4, aqui deu 5, não foi? Então, ó, essa relação, ó, 3, 4, 5, sempre você pode utilizar ela. Você já pode fazer direto. Toda vez que você tiver um triângulo retangular que tem um lado 3, outro lado 4, então você já pode saber que o lado da hipotenusa sempre vai ser 5. Então, isso aqui você já pode utilizar esse método para quê? Para poder facilitar a você na hora de estar fazendo as resoluções dos exercícios, tá? Aí você pode pensar assim, vale para outros valores também, professor? Vale para os múltiplos, né? De 3, 4, 5. Olha aqui um exemplo. Em vez de ser 3 aqui, ó, aqui é 6, né? Em vez de ser 4, aqui é 8. E aqui, em vez de ser 5, é 10. Olha aqui, ó. Os dobros, né? O dobro de cada um desses lados aqui, ó. Então ficou 6, 8, 10, né? E vale também para os múltiplos, por exemplo, se aqui for 30, 40, que vai ser 50, né? E também vale para aqueles valores pequenininhos, um exemplo, ó. Se for assim, aqui, vamos supor, 0,3, 0,4, que vai ser 0,5, e assim sucessivamente. Tanto vale para os múltiplos, quanto para o submúltiplo dos números, certinho? Então, pessoal, guarda essa regrinha aí no coração que você vai conseguir fazer um monte de exercício aí, ó, porque esse kit pede para você demais, tá bom? Pessoal, olha aqui um exemplo aqui, ó. Nós temos aqui, ó, 3 vetores. Vetor A, vetor B e vetor C. Então ele pede para a gente encontrar, né, o vetor resultante, de novo, né? Então, da mesma maneira que você vai fazer ali, ó, que a gente fez aqui. A gente vai pegar, né, a extremidade, a origem de um vetor e colocar na extremidade do outro, né? A gente vai pegar o segundo vetor, né? E pegar o primeiro vetor, colocar a origem dele na extremidade desse nosso segundo vetor. E assim até a gente terminar o exercício. Lembra? A bundinha na cabecinha? Então vamos lá. Então, o que você vai fazer aqui, pessoal? Você pode escolher qualquer um desses 3 vetores, né? Lembra que a ordem não importa? Mas só que lembrando que tenta fazer dentro do espaço que você tem. Se você não tem um espaço muito grande, você tem que tentar ver qual que é o primeiro que você vai utilizar, qual que é o segundo, tá? Olha aqui um exemplo. Eu vou deixar parado aqui, ó, o vetor B, tá bom? Lembrando que o jeito do vetor, do jeito que ele tiver, você tem que deixar ele. Olha aqui o vetor B, ó. Tem esse tamanho aqui que eu não sei, mas eu sei que, ó, na horizontal aqui ele anda quantos? Ó, anda 1, 2, 3. E eu sei que na vertical ele anda quantos? Ó, 1, 2, não é? Então, ó, tem que utilizar essas especificações do jeito que está aqui, eu não posso mudar. Por exemplo, pegar esse vetor A aqui, ó, na hora que transladar ele aqui, deixar ele assim, ó, deixar ele inclinado. Não pode, tem que deixar ele do jeito que ele está, tá bom? Se ele tem 2 e na horizontal, é 2 na horizontal. Olha o C aqui, ó. O C ele está inclinado aqui também, ó. Eu sei que ele tem 2, né, para baixo e 1, né, para horizontal, ó. 2 para baixo e 1 para horizontal. Então eu tenho que seguir essa regrinha aí, tá? Então vamos lá. O que eu posso deixar aqui de vetor, né, parado? Posso deixar o vetor B para facilitar a minha vida. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Vou começar pelo vetor A. Vou pegar o vetor A, tá? Vou pegar aqui o vetor A e vou trazer ele para cá, ó, tá? Então a bundinha do A, vou trazer ele para lá, ó. Então, pegando o A está na horizontal e andou quantos? 1, 2, que é o que eu vou fazer aqui, ó. Se eu só pegar o vetor B, a letra B, e botar ela para baixo. Vetor B. Então, ó, o que eu vou pegar aqui? O A e vou trazer para cá. Ó a bundinha do A.
Andou quantos? 2. Olha aqui o meu vetor A. Trouxe ele para cá. Andei quantos? 2, né? Olha aqui. Se eu andei para cá, eu tenho que apagar o meu vetor A, porque eu tirei ele daqui e botei ele aqui, né? Então, vetor A. Aí apago aqui, ó. Vetor A. Arrumo, né? Os meus tracejados. Arrumei. Agora, o que eu vou fazer, ó? Pegar o meu vetor C e colocar aqui na frente do A. Eu sei que o vetor C é 2 para baixo, né? É 2 para baixo e uma para frente. 2 para baixo e uma para frente. Então, ele vai sair daqui e vai vir até aqui, ó. Esse é o meu vetor C. Então, vou pegar ele e trazer ele para cá, ó. Esse é o meu vetor C, tá bom? Se eu trouxe o vetor C daqui para cá, eu posso apagar ele aqui, né? Então eu vou arrumar aqui quadriculado. Gente, presta atenção aqui, ó. O vetor, ó, ficou aqui, ó, vetor A, né, vetor B, vetor A e o vetor C voltou para o mesmo. O vetor C voltou para o mesmo ponto da onde ele partiu, ó. O vetor começou aqui no B, né? Passou aqui pelo A e o C voltou no mesmo ponto, ó. Tanto que na hora que o meu início, ele coincide com o meu fim. Quando isso ocorre, pessoal, eu falo com o meu vetor resultante quando a minha extremidade do meu vetor, quando o início do meu vetor, ele coincide com a extremidade do meu último vetor, isso quer dizer que o meu vetor resultante, pessoal, vale 0. O meu vetor resultante vale 0. Beleza? Por quê? Porque o final dele coincide com a minha origem. Tá bom?